Vamos começar então por entender os cenários de curvas de emissões ligadas ao Net Zero. Então, como vocês podem ver nessa figura, uma figura bastante interessante, no eixo Y nós temos aí as toneladas de carbono que são emitidas todo ano na atmosfera pelas empresas, pelos negócios. Tá? No eixo X nós temos o tempo, então aí começa em 2010, 2020, o gráfico vai até 2070. Então o que acontece? As empresas estão ano a ano, os negócios, as cidades estão ano a ano colocando bilhões de toneladas de CO2 equivalente na atmosfera. Então vocês vejam que de 2010 a 2020 houve um crescimento, ou seja, todo ano se colocam cerca de 38 até 40 bilhões de toneladas por ano. E se nada for feito, nós temos essa curva de business as usual, ou seja, as emissões, se não for feito nada, as emissões usuais do mercado. Ou seja, todo ano vai se colocar mais carbono em relação ao ano anterior, que é a linha pontilhada. No final dos anos 2010, surge o compromisso, no comecinho de 2020, surge o compromisso do caminho Net Zero. O que é o caminho Net Zero? São metas baseadas na ciência para que a elevação da temperatura que deve ocorrer fique abaixo de 2 graus, fique aí por volta de 1,5 grau. Então, baseado nos estudos do IPCC, foi feita essa curva. Então, cada empresa vai ter a sua curva. Então, é a linha verde. Então vocês vejam, em 2020 as empresas estariam colocando aí 40 bilhões de toneladas de CO2 por ano. O caminho para que a temperatura não aumente mais do que 2 graus, né, mais do que 1,5 grau, seria essa linha verde. Ou seja, não é que as empresas deixam de emitir, mas a cada ano elas vão emitindo cada vez menos. Então, pela curva verde, vocês vão vendo que as emissões, o caminho ideal é o que está em verde. Chegando até 2050, no Net Zero. O que significa Net Zero? Em 2050, as emissões líquidas deveriam ser zeradas. Então, esse é o caminho. Quer dizer que as empresas vão conseguir seguir esse caminho? Então, existem os esforços que as empresas fazem para sair das emissões usuais e chegar numa emissão menor. Não necessariamente essa emissão vai estar em cima da curva, ou seja, a empresa vai tentar reduzir as emissões. Se ela chegar na curva verde, ótimo. Se ela não chegar na curva verde, que é, por exemplo, que está em cinza, ela ainda tem emissões que deveriam ser reduzidas e que não puderam ser reduzidas, seja por um fator econômico, seja por um fator tecnológico. Então, qual que seria o caminho Net Zero nesse caso? A empresa deveria investir em reduções de emissão, reduções de carbono, ou melhor, remoções de carbono da atmosfera para separar esse gap, ou seja, entre o que está na curva verde e o que está na curva cinza, isso chegando até 2020. Então, o caminho das empresas pode não ser o caminho verde, vai ser eventualmente o caminho cinza. Porém, as empresas que assumem esse compromisso, se estiver no verde, ok. Se estiver na curva cinza, a empresa deveria investir em remoções de carbono equivalentes ao gap entre a linha verde e a linha cinza. Então, esse é o conceito do caminho Net Zero, né? Ou seja, não é zerar necessariamente as emissões até 2050, mas que o balanço
líquido seja zero, ou seja, as emissões que não puderem ser reduzidas são abatidas por meio de remoções de carbono do mesmo montante.